Segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Dá uma olhada para o seu lado, se tiver alguém sem Bíblia, é muito bom você compartilhar também com quem tem essa necessidade. Amém? Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, apresentamos o nosso coração, é dele que procedem as fontes da vida. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, em primeiro lugar, quietar o nosso coração. Quieta, Senhor. Toda voz que vem de fora desse ambiente, que o Senhor possa, Deus, trazer agora, Pai, quietação. Que o Senhor possa trazer agora, Deus, proteção. Que o Senhor possa trazer agora, Pai, sobre o nosso coração também, condição de absorver a sua verdade, a sua palavra. E que isso possa, Deus, transformar a nossa vida. Usa a minha vida pela sua graça e misericórdia mais uma vez. E que eu seja como lenha seca nesse altar, pronto para se incendiar pelo seu fogo que aqui já se faz presente. Em nome de Jesus. Amém? Quero pensar com vocês nessa noite a respeito de um padrão de avivamento. Deus, nesses últimos dias, Ele tem nos movido a algo muito forte, tem nos movido a algo novo, radical e progressivo. Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo no nosso meio nesses últimos dias. Deus tem derramado sobre nós de algo muito poderoso. Quantos têm sentido isso aqui? Digam amém. Deus tem nos desafiado a tomarmos atitudes novas também. E diante de todo esse cenário, a gente vê algumas coisas. O pastor Diego acabou de compartilhar aqui a respeito de guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual em alta intensidade. Eu tenho, sim, sonhado praticamente todos os dias. Eu acordei nessa semana com minha filha, sabe, me cutucando e dizendo: pai, eu sonhei com você. Ela estava chorando, dizendo: eu sonhei que tinha muitos piratas querendo matar você. Pastor Diego contando sobre livramento, a gente enfrentando assim algumas armadilhas durante a semana, o inimigo querendo nos laçar, o inimigo querendo nos derrubar, o inimigo querendo deter esse mover de Deus. Mas existe algo que é muito mais forte do que a ação de Satanás. E esse algo é o sangue de Jesus Cristo, que não só nos lava e nos purifica, mas nos protege e nos sela para o avivamento. Então Deus tem derramado sobre nós algo muito precioso. Eu me sinto muito privilegiado por fazer parte dessa geração junto com vocês. Me sinto muito privilegiado de poder estar aqui ministrando algo direto do coração de Deus para nós. Nessa madrugada, fui dormir umas 4 da manhã e Deus estava ministrando ao meu coração essa palavra. E eu disse: Deus, é exatamente isso que a gente precisa. Aquilo que Deus falou encontrou um lugar, sabe, fértil no meu coração. Porque, sabe, o que adianta nós experimentarmos coisas grandes, coisas novas, coisas profundas, se nós não tivermos um padrão de avivamento, se nós não tivermos fundamentos sólidos, como nós iremos avançar? Deus está cansado de uma geração de culto em culto, de congresso em congresso, de conferência em conferência. Gente que somente num ambiente experimenta algo confrontador, mas durante a semana, ao sair das portas para fora, não continua sendo confrontado e, consequentemente, não continua produzindo avivamento. Então, queridos, nós precisamos urgentemente de um padrão de avivamento. Precisamos de um ciclo vicioso de paixão por Jesus, amém? Precisamos disso.
Precisamos ansiar por coisas novas, dia após dia, coisas maiores de Deus. Precisamos fazer coisas também mais radicais para que isso aconteça no nosso meio. Olhando para o nosso momento, é como se fôssemos corredores de maratona, em seus metros finais, onde precisamos intensificar os esforços, esquecer as dores e o desconforto dessa corrida da fé e criar assim um padrão vitorioso na nossa vida. A vitória de um maratonista sempre passa obrigatoriamente pela dor e pela superação dos limites do seu corpo. Isso só é possível se esse maratonista tiver em sua mente um padrão vitorioso. É a mente, é o coração que manda informações preciosíssimas para o nosso corpo reagir. Quando ouvimos no meio esportivo, essa equipe não tem um padrão de jogo definido, né? Essa seleção brasileira aí não tinha um padrão de jogo definido. E nós vemos claramente que uma equipe que não tem esse padrão de jogo definido é uma equipe vulnerável. Nós podemos aplicar isso para a nossa vida também. Será que nós temos um padrão de vida espiritual definido? Será que nós temos um padrão de vida espiritual definido? Sem um padrão definido, nós seremos sempre vulneráveis. Sem um padrão espiritual, nós seremos sempre vulneráveis. Estaremos sempre dançando conforme as musiquinhas das circunstâncias da nossa vida. De acordo com o texto que lemos de 2 Coríntios 3,18, nós temos um chamado. Que chamado é esse? Temos um chamado para caminhar de glória em glória, de presença manifesta de Jesus em presença manifesta de Jesus. Quantos creem e sentem a presença manifesta de Jesus nesse lugar? Hoje é dia, hoje é tempo, hoje temos uma oportunidade sublime de sermos transformados de glória em glória. Porém, só conseguiremos responder a esse chamado se nós estabelecermos, mantivermos e elevarmos o padrão de avivamento em nossas vidas. Mas pastor, o senhor está falando de padrão aí, de avivamento, desde o início dessa mensagem. Me explique o que é um padrão de avivamento, por favor. O que é um padrão de avivamento? É um padrão de transformação constante em nós e através de nós. Nós precisamos compreender isso. Qual é o padrão que nós precisamos? O padrão de avivamento. Que padrão é esse? É um padrão que produz transformação constante em nós e através de nós, onde nós estivermos. É disso que nós necessitamos. Temos um padrão ideal, apresentado por Deus também em Apocalipse 3, nos versos 15 a 16, quando se fala da igreja de Laodiceia. Esse padrão que Deus deseja para mim e para você, um padrão ideal, ele tem tudo a ver com esse padrão do avivamento. Por quê, pastor? Porque Deus deseja que nós sejamos quentes, avivados, amém? Por quê? Porque o morno Deus vomita e o frio Deus rejeita. Porém, para alcançar esse ideal é preciso vencer a tentação do frio. Quantos sentem frio espiritual nessa geração? O frio do amor, o frio do respeito, da moral, da ética. É um frio terrível. O amor de quase todos está se esfriando conforme profecia bíblica que se cumpre hoje. Lá de Mateus 24. E hoje nós vivemos nessa era do gelo espiritual, nessa era do gelo moral, do amor. Então nós precisamos vencer essa tentação do frio,
que nos intimida e também a mornidão que nos convida. Como é gostoso ficar, sabe, ali no banhozinho morno, não é verdade? E quantas pessoas estão sendo, sabe, seduzidas a permanecer no estado de mornidão, nem frio nem quente, indecisos em cima do muro, frequentantes de uma igreja, não membros de uma igreja, pessoas que não têm aliança com o corpo de Cristo, pessoas que não têm compromisso com Deus sólido, gente que namora o Evangelho, gente que está aderindo ao Evangelho e não se convertendo a Cristo de verdade. É muito fácil ser uma pessoa morna, porque uma pessoa morna, ela não precisa ficar se autoelegendo como culpada de seus erros, de seus fracassos, de suas decepções ou frustrações. Facilmente ela joga a culpa nos outros. E agora, para que o fogo arda continuamente sobre o altar de nossas vidas, é preciso ter, conforme o texto de Levítico 6, versos 12 e 13, um sacerdote responsável. Quem é esse sacerdote? Sou eu, é você. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdotes. De acordo com o texto de Levítico 6, então, é preciso ter um sacerdote responsável. É preciso ter lenha seca. O que é essa lenha seca? É a nossa vida santificada. É preciso ter também o holocausto. O que é o holocausto? É a nossa oferta a Deus, é o nosso arrependimento genuíno, é o nosso quebrantamento de coração. Então tudo isso está envolvendo o padrão de avivamento, que é um padrão de fogo, é um padrão quente, não é morno, não é frio. Esse padrão de avivamento requer sacerdotes responsáveis, lenhas secas e holocaustos que agradem a Deus. Agora vamos buscar compreender essas etapas tão preciosas que constituem um padrão sólido em nossas vidas. Quem está interessado juntamente comigo a sair daqui nessa noite com um padrão de avivamento consolidado em seu coração. Jesus pode fazer isso na nossa vida nessa noite. Você pode sair daqui com uma unção, uma capacitação, uma marca de Deus, para que você possa viver um padrão elevado na sua vida. Um padrão que você nunca viveu. Para se ter um padrão, é preciso assumir uma posição sólida. Tudo começa aqui. Para se ter um padrão de avivamento, eu já disse que é uma condição de transformação constante em nós e através de nós. Para se ter esse padrão é preciso assumir uma posição sólida. Preste bem atenção, igreja, amigo e amiga. Nós precisamos definir quem nós somos. Por quê, pastor? Porque nós vivemos numa geração que se autodenomina cristã, mas que nada se parece com Jesus Cristo. É preciso definir quem nós somos. Nós somos cristãos ou nós somos algo referente a uma denominação? Hoje se defende muito mais denominações do que o próprio Jesus. Hoje nós vemos pessoas batendo no peito e dizendo: eu sou de tal igreja, eu sou da A, eu sou da B, eu sou da C. Mas pouco se ouve falar: eu sou de Cristo, eu sou discípulo, eu sou servo. Para que haja um padrão sólido de avivamento na nossa vida, é preciso definir quem nós somos, é preciso definir a nossa posição, queridos. Quem você é? Qual é o seu propósito? Para que você existe? Para onde você vai? Quem é o seu Deus?
preciso definir quem nós somos. É preciso sair do muro da indecisão ou das zonas de conforto. É preciso assumir a nossa filiação como filhos. Tem gente dentro da igreja, do ambiente espiritual como esse, que se comporta e vive como escravo. Tem gente que vem para um culto como esse para pagar algum tipo de penitência espiritual, para cumprir tarefinhas religiosas. E isso é papel de escravo, não é papel de filho. Você tem que entender que existe um pai que te ama demais, que está aqui presente e te enxerga como filho e não como escravo. Acredite nesse amor, acredite nesse perdão perfeito, pleno. Acredite no poder do sangue de Jesus que te lava e te purifica de toda imundície. É preciso assumir nossa posição como filhos, agindo como filhos. Como é que um filho age? Ele age com intimidade. É preciso ser um verdadeiro adorador. Além da música, Deus está cansado dos falsos, por isso que Ele procura os verdadeiros. É preciso ser esse verdadeiro adorador que vai além da música, que tem um estilo de vida em espírito e em verdade. É preciso assumir a posição de servo, queridos, e servir a Deus, a igreja e o próximo. Preste bem atenção nessa realidade. Você há de concordar comigo. Ser um evangélico se tornou um status atualmente muito questionável. Ser evangélico não significa muita coisa na atual conjectura da nossa sociedade. Dizer que aceitou a Jesus não quer dizer também muita coisa, enquanto outras coisas continuam sendo aceitas por você. Ser membro de uma igreja não garante a ninguém posições diante de Deus. Preciso rever hoje a nossa posição diante do Pai, diante do Reino. Preciso rever isso hoje. Ver a nossa posição. O padrão só pode ser estabelecido ou criado se você tiver uma posição sólida. Você saber quem você é, você se apropriar de tudo aquilo que Jesus conquistou por você na cruz. Você parar de ficar se enfiando nesses rótulos religiosos por aí fora. Existe algo melhor do que ser chamado de filho de Deus? Tem gente que gosta de ser chamado de ungido. Se você tem dificuldade de assumir a sua posição no reino de Deus, então o padrão nem começou, nem vai começar. Se você tem dificuldade de assumir sua identidade, sua posição no reino de Deus, então o padrão nem começou e nem vai começar. Toda vez que nós perdemos ou esquecemos a nossa posição, nos envolvemos em padrões arriscados para a nossa fé. Quando nós esquecemos, ou quando nós perdemos a nossa posição, quando nós começamos a vender a nossa identidade, quando nós começamos a querer agradar todo mundo, quando nós começamos a pensar assim, fulano gosta que eu seja assim, então eu vou ser assim com ele, o outro gosta que eu seja assim com ele, eu vou ser assim com ele, aí você dá sua identidade para um, para outro, e no final você não tem posição, você não tem identidade nenhuma, você não tem fundamento, você não tem nada, você não tem um padrão na sua vida, o seu padrão é altamente vulnerável. Quem você é? Olhando para a palavra do Senhor, nós vemos uma mulher valorosa chamada Esther, que só obteve um padrão relevante em sua vida quando ela decidiu assumir a sua posição. A posição de uma embaixadora, uma representante do povo de Deus, nos palácios do rei Assuero. E quando ela tomou essa posição, como tocha de avivamento para a sua geração, o povo dela foi abençoado e os propósitos de Deus foram cumpridos. Olharmos para John Wesley, um grande avivalista do passado, vemos esse homem assumindo uma posição radical diante do Senhor, como tocha de avivamento que abalou toda uma geração e continua abalando até hoje. E esse homem disse certa vez:
Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar de amor por Deus. Quem toma uma posição dessa, quem assume uma posição como essa, certamente já tem um padrão estabelecido de avivamento na sua vida. Eu pergunto, existe alguém aqui nessa noite que deseja se posicionar como uma tocha de avivamento? Se você tomar essa decisão, saiba, isso sim é estabelecer um padrão sólido. Isso sim é estabelecer um padrão sólido na sua vida. Continuando no nosso raciocínio, para se formar um padrão de avivamento, é preciso ter disciplina. Diga para quem está do seu lado, é preciso ter disciplina com Deus. Em se tratando do povo brasileiro, vemos que somos um povo que tem grandes dificuldades de ter disciplina em muitas áreas de suas vidas. Porém, a verdade é, não há como possuir um padrão avivado em nós se nós não tivermos disciplina em nós, se nós não substituirmos momentos por vida. Ei, entenda isso aqui, por favor. Tem gente que se satisfaz com momentos como esse. Que sai daqui alegre, dizendo, puxa vida, eu passei um momento muito legal na Missão Serra essa noite. Outros que às vezes vão no GA e falam, puxa, eu passei um momento muito legal no GA, um momento muito legal no Fire Day, na Quinta Louca com Jesus. Mas a questão é, Deus, Ele não quer só te oferecer momentos. Deus, Ele quer te desafiar e incentivar a ter uma vida com Ele. Chega de momentos de adoração. Vamos ter uma vida de adoração. Amém, igreja? Chega de momentos de oração. Vamos ter uma vida de oração. Chega de ter momentos de leitura bíblica. Vamos ter uma vida de leitura bíblica. Quando eu me refiro à vida, eu me refiro à disciplina. E quem tem uma disciplina, tem horários e tem locais definidos para buscar a Deus e para constituir ali um padrão de avivamento em sua vida. Não há como ter um padrão de nós, um padrão de avivamento em nós, se nós não substituirmos momentos por vida. A grande verdade é, nós temos disciplina para cuidar do corpo e para cuidar do bolso. Mas quando se refere a cuidar do espírito e da alma, a gente tem muita dificuldade. Preciso ter disciplina para cuidar daquilo que é eterno e deixar o que é terreno em segundo plano. Amém, igreja? Amém? Se você não tem uma vida na presença de Deus, então o padrão ainda não foi formado em você. Aí a gente vai de novo para um exemplo bíblico de um jovem cabra-macho avivado chamado Daniel. Um jovem que possuía uma disciplina de oração numa terra estranha, numa terra complicada, num sistema complicado ante Deus, chamado Babilônia. Mas esse menino deu um jeito. Ele se virava na janela para a sua terra e ele orava 3 vezes ao dia. Não que isso tenha um simbolismo místico, mas ele ansiava, sabe, por estar na sua terra. E ele mesmo num ambiente hostil à sua fé, mesmo num ambiente contrário às suas crenças, ele não deixou de orar, ele não deixou de ter disciplina com Deus, ele não deixou o seu padrão de avivamento na lata de lixo de Nabucodonosor. Ele se posicionou. Jonathan Edwards, um outro grande homem de Deus. Vocês precisam ler sobre essas pessoas tão importantes na história do cristianismo. Ele, antes de pregar o seu sermão mais conhecido e trazer um grande avivamento à sua época, à sua geração, ele cultivava uma disciplina de jejum e oração e leitura bíblica.
Filho de pastor, quando tinha 5 anos de idade, Jonathan Edwards já orava 5 vezes ao dia. Aos 20 anos já foi consagrado como pastor. Quando casou, fez uma declaração diante de Deus, dizendo: tudo que eu tenho, até minha esposa e os meus filhos, eu já consagro desde já ao Senhor. Pois, constituído pastor, ele tinha uma disciplina de leitura bíblica, oração e jejum, que envolvia 13 horas do seu dia. Ele investia, ele não gastava, ele investia 13 horas do seu dia buscando a Deus. Mesmo sendo pastor de uma igreja, marido e pai de muitos filhos, porque alguns podem pensar assim: não, mas aquela época era aquela época. Mulher de John Wesley, certa vez ela disse, mesmo com tantos filhos, não me recordo, acho que era 14, não sei, mas ela, numa certa ocasião, quando já tinha parado ali, cerrado a madre, né, não tinha mais filhos, ela disse: estou muito feliz. Alguém perguntou para ela: mas por que você está feliz? Porque ainda com tantos filhos, eu consigo entrar para o meu quarto de oração e orar pelo menos 1 hora por dia. Disciplina. Me diga que você tem uma vida de oração se você não tem um horário fixo para orar todos os dias, um local fixo para orar todos os dias. O médico te prescreve uma medicação para você viver, para você ter uma saúde no seu corpo melhor. Certamente você não vai furar os horários que ele marcou para você tomar a sua medicação. Diante de investimentos financeiros, você não vai furar o dia de fazer os seus investimentos. Você não vai furar o dia de sacar o seu dinheiro. Você vai ter disciplina para você ter sucesso financeiro. Porque a vida espiritual tem que ser uma bagunça. Preciso ter disciplina. É possível? Óbvio que é possível. Vamos mandar essa maldição no povo brasileiro de ser um povo indisciplinado por quem dos infernos nessa noite, amém? Quem quiser vai acabar com isso nessa noite, querido. Só continua você que está deixando, sabe, o seu coração aberto para essas coisas, dizendo: papai era assim, mamãe era assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabrielo. Diga para quem está do seu lado: sem disciplina não há padrão de avivamento. Então, disciplina, pelo amor de Deus, uma coisa da nossa sobrevivência espiritual, que está ligada à nossa sobrevivência espiritual. Você sai de casa sem orar, pelo amor de Deus, um crente que sai de casa sem orar é a mesma coisa de uma pessoa sair de casa pelada. Começa a orar, fala assim: eu não saio de casa sem orar, sem ler a Bíblia. Eu não tomo café sem antes ler a Bíblia, sem antes orar. Primeira coisa vai ser isso. Porque eu dependo disso para vencer os embates da vida nesse dia. Eu dependo disso. O problema, sabe, de muitos é que só entendem essas questões de disciplina quando o porrete baixa no seu lombo. Quando as coisas apertam para você. É por isso que Deus permite você passar pelas mesmas provações. É por isso que você não passou de ano ainda com Deus. É por isso que você não foi aprovado nessas disciplinas espirituais. Você erra sempre nas mesmas coisas. Deus te dá a vitória, você vai, continua a fazer a mesma coisa. Você vira as costas para Ele. Você deixa de orar, você deixa de ler Bíblia, você deixa de vir para a igreja. Você relaxa tudo. E Deus, para te trazer de volta, obviamente, Ele permite algumas provações, algumas dificuldades para te trazer de volta. Isso não é ruindade de Deus, não. Isso é amor de Deus. A ignorância é nossa. Continuando no nosso raciocínio sobre esse tão sonhado e necessário padrão de avivamento. Para não corromper o padrão de avivamento, é preciso manter o foco. Diga em voz alta: é preciso manter o foco em Deus. Queridos, muitos começam bem.
Muitos conseguem criar um padrão vitorioso e avivado em suas vidas, mas com o tempo se corrompem. Mas com o tempo perdem o foco. Gente sabe que, por ser usado por Deus, acha que, Deus está me usando, poxa. Por que eu vou orar tanto assim? Deus está me abençoando, poxa. Está me dando prosperidade. Para que eu vou jejuar? Para que eu vou pagar o preço? As coisas estão indo tão bem. Aí acaba, perdendo o foco, acaba se acomodando, cometendo o mesmo erro da igreja de Laodiceia, pensando que está bom e que não precisam colocar mais lenha na fogueira. Queridos, nós precisamos jogar essa lenha na fogueira que se chama a nossa vida todos os dias. Que essa fogueira queime e arda cada vez mais na minha vida e na sua. Esse é o padrão que Deus quer gerar em nós. O padrão da inconformidade, o padrão do avivamento não tem nada a ver com conformidade, mas tudo a ver com inconformidade. Sabe por quê? Deus sempre tem mais para mim e para você. Os estoques dele são inesgotáveis. Os mistérios de Deus são infindáveis. Deus tem sempre algo novo para nos oferecer. Não é qualquer religião por aí afora que você chega num determinado momento e fala assim: já sei tudo desse negócio. Ninguém mais venceu a mente de Deus. Muito de Deus para se oferecer para nós. Conformidade, padrão de avivamento estão ligados intimamente. Não podemos cometer o mesmo erro da igreja de Laodiceia. Eles colocaram Jesus para fora da igreja. Jesus está no capítulo 3 batendo a porta dizendo: eis que bato a porta, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Está falando isso para a igreja. É isso que a gente faz muitas vezes, dizendo: Jesus, eu já sei demais de Bíblia, de culto, de louvor, de adoração, sabe, de santidade. Eu acho que o senhor não precisa ficar aqui comigo para assistir esse programa de televisão. Você não precisa ir comigo ali naquele cantinho com a minha namorada. Você não precisa ir não, fica aí tranquilo. Tá de boa, tem experiência. Tem as marcas da ser vergonhice na minha vida. Nós não podemos cometer esse equívoco. Preste atenção mais uma vez. Se você é do tipo que questiona mais do que se autoavalia, cara, isso aqui é muito importante. Se você é do tipo que questiona mais do que se autoavalia, então o padrão já foi corrompido na sua vida. Gente que só sabe questionar e não se autoavalia. Essa pessoa não pode, agradar a Deus com essa atitude, com essa condição de vida. Não pode ter um padrão de avivamento. O padrão de avivamento faz olhar para nós, nos faz olhar para dentro. Primeiro, antes de olhar para fora. Preste atenção ao padrão do apóstolo Paulo. Ele não foi corrompido porque o seu foco estava sempre diante dele. Por que o padrão de avivamento do apóstolo Paulo não foi corrompido? Porque o foco de Paulo estava sempre diante dele. Olha o que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a vida só tem sentido se o padrão for viver para Cristo. Caso contrário, a morte não vai ser lucro e sim prejuízo. David Brainerd, uma das pessoas mais emblemáticas na história do cristianismo, um jovem missionário que faleceu com 29 anos. Um cara que despertou a paixão missionária em inúmeros lugares, países, pessoas. Ele disse, certa vez: anelo ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, ou seja, até o momento de falecer. O foco estava diante dele. Qual era o foco? Dar a vida por Cristo. Agora preste atenção, Paulo e David Brainerd
colocar um padrão de avivamento protegido, selado pela morte de si mesmos, ou seja, pela cruz. Então o que protege o padrão de avivamento na minha vida e na sua? A cruz. Toda vez que nós nos lembrarmos da cruz e vivemos a essência da cruz, o padrão de avivamento vai permanecer em nós, ele não será corrompido. Porque o único interesse em nós será queimar de amor por Cristo, morrer para nós mesmos, para que venhamos a dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Desse jeito, queridos, com a cruz nos protegendo, o padrão de avivamento não vai se corromper nunca. Fala para quem está do seu lado e me ajuda nessa mensagem e diga: meu irmão, traz a cruz para proteger o seu padrão de avivamento. Continuando. Para manter o padrão de avivamento é preciso colocar lenha de qualidade. Nós falamos sobre lenha no início dessa mensagem. A lenha no Antigo Testamento era madeira. Já a lenha de hoje somos nós. A qualidade da lenha está diretamente ligada à sua umidade. Quanto mais seca uma lenha, melhor ela é. Seca de quê, pastor? Seca do mundo, seca de você mesmo. Seca de heresias. Seca do pecado, do sistema. Olhando para João Batista, nós vemos que esse cara ele entendeu muito bem o que é isso. Ele continuou ardendo em chamas para Deus. Sabe por quê? Porque o desejo de João Batista era diminuir, era secar para que Jesus aparecesse cada vez mais nele. Convenha que ele cresça e eu diminua. Convenha que ele cresça e queime em mim e eu seque e diminua. Agora, olhando para essa realidade no nosso país, a realidade das igrejas evangélicas, porque não temos visto tanto fogo na nossa geração? Porque não temos visto tanto fogo? Sabe por quê que nós não temos visto tanto fogo? Sabe por que você participa às vezes de alguns cultos, em alguns lugares que você sai dali quase resfriado espiritualmente? Porque a lenha é de péssima qualidade, cara. Como é que o fogo vai queimar se a lenha está encharcada de prosperidade, se a lenha está encharcada de heresias, se a lenha está encharcada de humanismo, o homem no centro? Como é que pega fogo numa lenha dessa? Um mau temor, cara. É a oração que eu fiz aqui, de deixar Jesus aparecer e de ser uma lenha seca para incendiar nesse altar. O problema é que tantas outras pessoas falam com tristeza no coração e oram para que Deus mude essa realidade. Sobem nos púlpitos, nas plataformas, com piloto automático ligado, querendo nem saber se vai queimar, se vai arder, querem mexer com as emoções do povo. Você não veio aqui para ser mexido em suas emoções, você veio aqui para mudar a sua vida, a sua razão. Para a palavra do Senhor, vemos Elias colocando a sua vida como lenha no Monte Carmelo, e fogo desceu diante dos profetas de Baal. Porém, depois disso, depois dessa grande vitória de Elias no Monte Carmelo, ele manteve o seu padrão de avivamento. Ele continuou colocando lenha de qualidade diante de Deus. E depois dessa grande vitória na vida desse profeta, ele viu novamente o fogo descer diante das tropas do rei Acasias. As tropas subiam, dizia: se sou homem de Deus, fogo descer.
Não foi só no Monte Carmelo, o padrão continuou. Ele continuou oferecendo lenha seca, vida de oração, sinceridade. Agora, observe a qualidade da lenha desse jovem, David Brainerd. Vou citar ele novamente porque esse cara, ele marcou minha vida e marcou a história do cristianismo. Mesmo perto da sua morte, David Brainerd foi trabalhar sozinho com os índios pele vermelhas nos Estados Unidos. Uma tribo indígena que nunca havia sido evangelizada. Foi sozinho. Ele investiu toda a sua vida. Sofreu o calor, enfim, muitas coisas. Experimentou coisas sobrenaturais. E a vida dele era uma lenha seca de qualidade, pronta para se queimar. Certa vez ele deitou, ele vinha de uma família, sabe, com uma história não muito legal, tinha perdido o pai e a mãe, sofria de algumas doenças na sua infância. Ele deitou ali na floresta, a olhar ali para a tribo, embaixo daquela floresta, e começou a orar a Deus, Senhor. Ele começou a orar a Deus. Ele não sabia que os índios, pele vermelhas, estavam ali, com uma parte do grupo deles ao redor de David Brainerd, escondido nas árvores, pronto para chegar e matá-lo. Mas eles começaram a ver o jovenzinho queimar de amor e paixão na presença de Jesus. E ele se derramou ali orando pelos índios, dizendo: Deus, dá-me esses índios, dá-me esses índios. E logo no outro dia ele foi à tribo e encontrou um cenário totalmente diferente. Parecia que Deus havia preparado tudo isso, que aqueles índios disseram para ele: olha, os índios te mataram ontem. Nós vimos que você invocava um grande espírito. Esse grande espírito, ele nos constrangia, ele nos tocava, e ele nos preparava o coração para ouvir a sua palavra. Mas esse jovem, me emociona falar desse cara, porque a vida do cara sai sem nada, sem nada. As orações dele, se você for ler o diário de David Brainerd, você vai chorar demais. Ele se encontra na sua casa, ele volta depois de contrair uma tuberculose, de tanto frio, calor, de tantas coisas. Ele, antes de morrer, perto da sua morte, com a sua saúde abalada, aos 29 anos de idade, ele declara, perto da sua morte, ele declara que iria arder de amor por Jesus até o fim. Fala: custe o que custar, mas eu vou arder de amor até o fim. A tuberculose não vai vencer meu amor, minha paixão por Jesus. Eu vou arder mais do que a tuberculose de amor por Jesus. E suas últimas palavras foram: digo agora morrendo, que não viveria de outra forma, nem por tudo que há no mundo. Digo agora morrendo, que não viveria de outra forma, nem por tudo que há. Será que existia algum pingo de umidade na lenha desse jovem aqui chamado David Brainerd? Quer ter um padrão de avivamento na sua vida aqui? Coloque lenha de qualidade no altar da sua vida. Coloque lenha de qualidade no altar da sua vida. Caminhando nosso último ponto dentro desse raciocínio que estamos desenvolvendo sobre um padrão de avivamento, como ele se estabelece, como ele amadurece, como ele permanece, como ele se eleva. Para elevar o padrão de avivamento em nós, é preciso criar um ciclo vicioso de paixão. Preciso criar um ciclo vicioso de paixão. Quem aqui já foi viciado com alguma coisa lá no mundo? Não tenha vergonha,
você vai ter. Para um drogado experimentar novas sensações ou novas ondas, ele precisa elevar o nível da sua dose. Para um aventureiro elevar o nível da sua adrenalina, ele precisa explorar novos locais, novos ambientes. Para um atleta bater recordes, ele precisa ousar em seu treinamento e superar os seus limites. Agora, e para um crente elevar o seu padrão de avivamento, o que ele precisa fazer? Para um crente elevar o padrão de avivamento na sua vida, ele precisa criar um ciclo vicioso por Jesus. O que é isso, pastor? É fazer loucuras de amor por Cristo, que rasguem profundamente o nosso coração. Porque rasgar tem que sangrar de amor por Ele. Tem que ser uma sangria desatada, sem botar curativo. Tem que jorrar dia após dia. Precisamos criar esse ciclo vicioso de amor por Jesus, traçando metas espirituais, dizendo: eu vou ler a Bíblia até o final do ano toda. A partir de hoje eu oro 3 vezes ao dia como Daniel. A partir dessa semana eu jejuo pelo menos uma vez e vou mandar a minha carne para o seu devido lugar. Preciso tomar decisões também sólidas constantemente. Tudo isso comprova a existência de um coração apaixonado e de um ciclo vicioso de amor por Cristo. Cara, a presença de Jesus é aquilo que existe mais precioso e incomparável nessa terra. Quanto mais você conhece Ele, mais você fica viciado nessa presença. Mas se você quer voltar lá e falar com Ele de novo, pena que tantas vezes nós somos bloqueados por nós mesmos, pela nossa preguiça ou pelo próprio diabo e seus demônios. Pena que isso acontece muitas vezes e não deixa você desenvolver esse ciclo vicioso de paixão por Jesus, de você caminhar numa ascendente, sempre conhecendo Ele, cada vez mais se apaixonando cada vez mais por Ele, seja, na dor, seja na alegria, seja na necessidade, seja na prosperidade, mas sempre ali, firme com Ele, desenvolvendo esse amor, essa paixão por Jesus. Perdoe-me comparar Jesus a um ciclo vicioso de qualquer outra coisa nesse mundo, mas eu preciso utilizar uma linguagem que vocês possam compreender de maneira mais fácil. Preciso fazer coisas que nós nunca fizemos para experimentarmos daquilo que nós nunca experimentamos. A grande verdade é: você quer ver milagre na sua vida, você quer ver um avivamento transformar a sua casa, você quer ver o sobrenatural de Deus, mas você não tem nenhuma atitude, nenhuma disposição para fazer aquilo que você nunca fez por amor a Jesus. O Espírito Santo de Deus manda te avisar nessa noite. Se você não tem disposição para fazer aquilo que você nunca fez, então você vai continuar sem ver aquilo que você nunca viu. Só se Deus quiser fazer isso por sua infinita misericórdia e abundante graça. Mas o nível dessa mensagem é a responsabilidade pessoal de cada um. Moisés nos ensina isso. Moisés era um camarada muito apaixonado por Deus. Moisés experimentou coisas que homem não experimentou. Moisés viu o mar vermelho se abrir, ele viu, a água sair da rocha, o maná cair do céu, as roupas do povo não rasgarem enquanto cresciam caminhando naquele deserto, os sapatos permanecerem preservados. Ele viu coisas grandiosas. Mas Moisés chega em Êxodo capítulo 33 com uma grande, ardência em seu coração. Com um grande desejo de elevar o padrão de avivamento em sua vida. Qual era o desejo de Moisés?
ele surta de amor e paixão por Jesus, ao dizer: eu quero ver sua face física. Estou falando de Antigo Testamento, quando eu me refiro a Jesus, entenda que a Trindade estava presente também. Amém? E ali ele fala diretamente com Deus: rogo que me mostres a sua glória, a sua face. Deus, eu quero ver a sua face, a sua cara. Moisés queria elevar o nível da sua paixão, o padrão de avivamento em sua vida. Ele podia se sentar e se conformar e ficar só contando as histórias de milagres e do sobrenatural que ele havia experimentado para o povo, para as crianças, para os meninos. Mas por ser tão apaixonado e pela presença de Deus gerar em nós esse anseio por mais, por mais, por mais, Moisés então ele faz essa loucura. Ele pede a Deus para mostrar a cara dele. E Deus responde: nenhum homem pode me ver a face e continuar vivo, mas eu vou fazer uma coisa para você. Esse é um cara muito apaixonado. Esse é um cara muito louco de amor por mim. Vou te botar escondido na fenda de uma rocha e você vai ter o privilégio de ver a mim pelas costas. Moisés experimentou aquilo que o homem não experimentou. Sabe por que ele experimentou isso? Preste bem atenção. Porque ele fez algo improvável. Ele fez aquilo que ele nunca tinha feito. Cara, você só vai subir de nível se você fizer aquilo que você nunca fez. Se você chegar hoje para pornografia e falar bem assim: a partir de hoje, pornografia, você não bate mais na minha cara, eu não mais durmo com você. A partir de hoje eu corto minha aliança com você. E eu vou investir minha aliança com o meu prazer, a presença de Jesus. Pode fazer isso hoje. Olhar para os seus vícios e falar assim: hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou largar você. Vou me cercar de muros. Vou testemunhar para cercar-me de muros. Eu vou, bloquear algumas coisas na minha vida, mas a partir de hoje eu faço aquilo que eu nunca fiz. Vou fazer aquilo que eu nunca fiz para experimentar coisas que eu nunca experimentei. Olhando para esse mesmo aspecto de Moisés, me lembro de 2 jovens moravianos de 20 anos de idade, do século XVIII. Esses jovens eram apaixonados demais por Jesus e, consequentemente, a nossa paixão por Jesus, ela se reflete nos perdidos. E ali eles se depararam com uma situação que estava angustiando eles demais. Eles conheceram um senhor ateu britânico que tinha uma ilha no leste da Índia e ele estava levando para essa ilha 2.000 escravos africanos. E eles tinham a plena consciência de que esses 2.000 escravos africanos iam para uma ilha completamente isolada para viver alguns anos e morrer sem nunca terem ouvido falar de Jesus. E esses meninos, esses jovens moravianos, cristãos, apaixonados por Jesus, eles tomaram uma decisão que elevou, para sempre o padrão de avivamento na vida deles. Eles primeiro chegaram para esse senhor ateu, dizendo: a gente pode ir até essa ilha para evangelizar os escravos? Ele disse: nenhum missionário vai entrar naquela ilha. Eles voltaram entristecidos, mas começaram a orar. E depois eles chegaram para esse senhor novamente e disseram para ele: e se nós nos vendêssemos como escravos para você? Ele disse: tudo bem, mas a passagem de vocês eu não vou pagar. O que esses meninos fizeram? Eles pegaram o dinheiro que eles foram comprados, pagaram a passagem deles para embarcar naquele navio, como aquela ilha no leste da Índia, para evangelizar aqueles escravos africanos. E quando eles estavam embarcando, o navio saindo ali do porto, a família, a igreja, os amigos se despedindo, chorando, eles
eles disseram a frase que marcou a história, dizendo que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de nós. Os meninos se abraçaram, chorando, olharam para a família, para a igreja, para os amigos e disseram isso. Ei, gente, que o Cordeiro que foi imolado, Jesus Cristo, receba a recompensa do seu sofrimento através de nós. Eles elevaram o padrão de avivamento deles através de um ciclo vicioso de paixão por Jesus e pelas almas. Isso é impensável para você hoje? Isso é possível na sua caminhada cristã? Será que você está muito satisfeito, apegado com o seu sofá, com a sua televisão, com a sua novela? Esse padrão que Jesus quer criar no nosso meio vai nos fazer elevar o nosso nível de paixão através de um ciclo vicioso que vai transformar as nossas vidas, mas principalmente vai afetar o mundo decaído, o mundo em crise, em caos, vai alcançar almas perdidas. É possível um apaixonado por Jesus não olhar para quem está se perdendo e indo para o inferno? Impossível. Quero te lembrar esse pequeno, mas importante raciocínio sobre esse padrão que Deus quer criar e desenvolver em sua vida. Esse padrão, ele se inicia quando nós assumimos uma posição sólida. Esse padrão de avivamento, ele se forma, ele ganha consistência quando nós entendemos e praticamos a disciplina espiritual em nossas vidas. Esse padrão, para que não se corrompa, ele tem uma necessidade de foco. Ou seja, para não corromper esse padrão de avivamento, é necessário mantermos o foco em Cristo. Para manter esse padrão queimando, ardendo, é necessário nós colocarmos lenha de qualidade. Você já entendeu o que é uma lenha de qualidade? Seca de tudo aquilo que desonra, desagrada a Deus. Para elevar o padrão é preciso criar um ciclo vicioso de paixão que não vai deixar você ficar conformado com a presença de Deus, que não vai deixar você sair desse lugar num culto como esse, sabe, satisfeito com aquilo que você recebeu hoje, mas já vai fazer você sair daqui sonhando e chegar na sua casa e falar bem assim: ai, agora eu quero ir para o meu quarto, quero falar com a amada da minha alma, quero orar com a minha família, quero iniciar uma semana da forma que nunca iniciei, quero caminhar pertinho de Jesus, quero ir conversando com Ele no silêncio da minha alma enquanto eu pego o ônibus ou no meu carro na direção do meu trabalho ou faculdade. Quero lanchar com Jesus, quero sonhar com Jesus. Deixa minha filha todos os dias comigo, Pai, daqui porque eu tenho sonho bom. Pecado, joelho esses dias, Jesus, um sonho, um sonho. Você começa a sem formalidades teológicas ou religiosas. Você se imaginar deitando no coração, com os olhos no coração, deitando no colo de Jesus. Aqui no mesmo momento do louvor, Jesus está falando comigo, filho, um dia todo esse sofrimento que você está passando, isso vai acabar. Vou te ter, sabe, de toda a eternidade comigo aqui. Nós não podemos
jogar o jogo da vida sem um padrão de jogo sólido. Esse padrão de jogo sólido é o padrão do avivamento. Chega, igreja, chega, amigo, amiga, de ficar mudando de padrão toda hora. Chega de ficar dançando conforme a música das circunstâncias e adversidades da sua vida. Nós precisamos estabelecer um padrão de avivamento hoje. Que esse padrão seja mais rigoroso do que o padrão da FIFA. Que o mundo possa olhar para nós e saber qual é o padrão da nossa vida. O padrão de Jesus. O padrão quente. O padrão de glória em glória. O padrão avivado. Estabeleça, consolide e eleve o padrão de avivamento da sua vida. Feche sua cabeça, feche os seus olhos. Pergunta do Espírito Santo de Deus para você. Você precisa estabelecer um padrão de avivamento que é um padrão de mudança constante em você e através de você. Você precisa consolidar esse padrão hoje na sua vida, ou você precisa elevar esse padrão de avivamento na sua vida? Qual é a sua situação? Qual é a sua condição diante da realidade dessa mensagem? Se a sua necessidade é criar, estabelecer um padrão de avivamento na sua vida, você precisa dar o passo mais importante que o ser humano pode dar, de entregar a sua vida para o Deus do avivamento. E é simples. Você não vai precisar pagar nada por isso. Você não pode ficar tranquilo que ele vai ficar te botando o dedo na cara, te acusando de nada. Você não vai ser exposto. Você vai ser amado. Onde você está? Você que está ouvindo dentro do seu coração, da sua alma, você está ouvindo isso? Dizendo: vamos nos entregar para o nosso Criador. Você está dizendo, você está ouvindo algo dentro de você, o seu coração, a sua alma, dizendo: vamos voltar para o Criador. Vamos estabelecer um padrão novo na nossa vida que agrade a Deus. Cara, é a hora de você ouvir de maneira atenta o seu coração, a sua alma. O seu coração, a sua alma, você não pode enganar a Deus. Você tem esse desejo. Você está ouvindo essa voz do Espírito Santo de Deus, a voz do seu coração também, a voz da sua alma. E você quer criar um padrão que agrade a Deus na sua vida hoje. Bote a sua mão onde você estiver, só faz um sinal. Não precisa ficar de pé, não, só faz um sinal. Eu quero mudar minha vida, eu quero ter um padrão novo. Eu quero entregar meu coração, minha alma a Jesus. Eu quero sair daqui nessa noite diferente. Simplesmente assim, vamos lá. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se existe um lugar seguro para você estar aqui, deixa eu abençoe, irmão. O Pai é tão dócil, o Espírito Santo de Deus é tão amoroso. Tem condição de você temer a presença dele. Está falando com você, Deus abençoe. Você está longe desse padrão de Deus, mas um dia você caminhou lá e você está com desejo de voltar. Tudo bem que você está lutando aí agora com forças malignas, lutando contra o seu passado, dizendo: ah, cara, como é que eu vou fazer? O que eu fiz, poxa? Primeira lição: entenda o perdão de Deus, ele é perfeito. É contra a natureza de um perfeito amor, que é o nosso Deus, ficar se lembrando de pecados já perdoados. Se Deus te perdoar, ele não te lembra, nem te acusa mais. Na verdade, nunca acusou ninguém, nunca vai acusar. Tem mais alguém assim, corajoso? O reino de Deus é só para corajoso. Deus abençoe. Mais alguém assim que deseja entrar no padrão de Jesus, deseja entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe. Não, gente, vamos lá. E oportunidades como essas são preciosas.
não sabe se você vai ter outra oportunidade como essa, querido, querida. Ei, é hora da gente aproveitar. É hora da gente aproveitar. Começar uma semana com um Deus maior do que os seus problemas é uma boa opção ou não é? Um Deus que vai te direcionar nos esconderijos, nos becos escuros dessa vida que você às vezes entra. Ter um Deus maior do que os seus problemas é muito bom, muito bom, muito bom. Você está enfrentando tudo isso sozinho, você está quebrando a cara, às vezes você vence, mas você está perdendo, sabe? De uma forma dolorosa, muitas vezes. E Jesus quer te ensinar. Depender dele. Mais alguém ensina? Mais alguém ensina? Basta você fazer um sinal com o seu nome. Atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém nessa situação? Vamos todos ficar de pé.